Irmãos, a paz do Senhor. Hoje a nossa mensagem é especial porque mais uma vez nós vamos nos dirigir às irmãs de oração lá da igreja de Cássia, lideradas pela nossa irmã Adriana. Um abraço a toda aquela amada igreja. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. A sua oração foi ouvida. Essa foi a palavra que o anjo Gabriel deu a Zacarias, o sacerdote do turno de Abias, marido de Isabel, e ambos eram pais do grande João Batista. Nós vamos falar hoje sobre esse tema. Deus ouve a oração da nossa casa. Deus ouviu a oração de Zacarias e também a oração de Isabel. Deus ouviu a oração daquela casa, daquela família. E eu gostaria de dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus também ouve a oração da sua casa. Deus ouve a sua oração. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei se há algum problema na sua casa e qual é esse problema ou o tamanho do mesmo. Mas eu gostaria de dizer a você, se você clamar, se você orar, se você buscar a Deus, Deus vai ouvir a sua oração. Nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, nós podemos ver durante todo o texto, Lucas capítulo 1, que Zacarias, ele era um sacerdote lá do turno de Abias e ele era marido de Isabel. Isabel era estéril, ela não podia dar à luz a um filho, e naquele tempo a esposa de um sacerdote que era estéril, isso era uma vergonha muito grande. Certamente ela foi até mesmo ridicularizada pelas suas amigas ou por outras pessoas, por ela ser estéril. E ela tinha um desejo enorme de ser mãe, assim como Zacarias tinha um desejo muito grande de ser pai. E eles oraram ao Senhor, e diz a palavra de Deus que eles viviam uma vida de integridade, eles eram irrepreensíveis diante do Senhor, é o que diz o versículo 6. Até o dia em que o Senhor, através do seu anjo, enviou aquela mensagem a Zacarias. E 9 meses depois nasceu o grande João Batista. Porque Deus ouviu a oração daquela casa. Deus ouviu a oração daquela casa. Uma casa que passava por muitas adversidades. O versículo 5 vai dizer que eles viviam nos dias de Herodes. Os dias em que Zacarias e Isabel viveram eram dias de grande tribulação. Israel estava há muito tempo sob domínio do Império Romano e Herodes era um rei opressor, um rei que não fazia o que era reto perante o Senhor. E aqui, naqueles dias podemos ver que Zacarias e Isabel enfrentavam grandes problemas. Como não bastasse isso, nós podemos ver o problema vivenciado por Isabel, ou o drama vivido por aquele casal. Isabel não podia ter filhos e ela sofria por causa desse problema. Mas ela não deixou de orar, não deixou de buscar.
Por isso eu digo a você, meu amado irmão, que está enfrentando esse problema de pandemia, a você que está enfrentando outros problemas, eu não sei o problema que você está vivendo. O problema de Isabel e Zacarias nós já mencionamos. Isabel era estéril. Às vezes você não tem esse problema, meu caro pai, minha cara mãe, mas às vezes você, marido, está enfrentando um problema conjugal, ou você, esposa, está enfrentando um problema com o seu marido. Às vezes vocês também têm enfrentado problemas com filhos. Quem que não tem problema na família? Todos nós vivenciamos dramas familiares. Mas às vezes você está passando por um problema de desemprego, um problema de saúde ou qualquer outro problema. Não importa. O importante é que Deus vai ouvir a sua oração. Mesmo que você esteja enfrentando crises, mesmo que você esteja enfrentando adversidades. Não deixe de clamar, não deixe de buscar, não deixe de rogar ao Senhor. Levante um clamor ao Senhor, clame. A Bíblia fala: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas que não sabes. Deus está aí para te atender. Deus quer ouvir o seu clamor. Não importa o problema que você está vivenciando. Sim, Deus respondeu a oração daquela casa. Deus atendeu o clamor daquela família. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. Diz o versículo 6, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo uma vida irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E é isso que importa para você. A Bíblia fala que Deus ouve a oração do justo, muito pode pela sua eficácia que súplica, a súplica do justo. O próprio salmista vai dizer: ouve a minha oração, ó Deus, porque ela procede de lábios não fraudulentos. Às vezes as pessoas querem bênçãos de Deus, mas não querem se santificar, não querem corrigir a sua vida diante de Deus. Por isso é que quando Deus fala a Salomão que ele iria sarar a terra, ele vai dizer antes que o povo tinha que chamar pelo nome do Senhor, tinha que orar, tinha que buscar, mas tinha que também se converter dos seus maus caminhos. Aí então Deus vai ouvir dos céus, vai ouvir a oração e vai sarar a terra. É o que diz lá em 2 Crônicas 7,14. A condição que Deus estabelece para ouvir e atender as nossas orações é que possamos corrigir as nossas vidas. Nós devemos corrigir as nossas vidas. Devemos ser como Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias foram agraciados por uma grande bênção, mas eles foram merecedores dessa bênção porque eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Eles eram justos diante do Senhor e guardavam os mandamentos do Senhor. Às vezes, um pai, uma mãe quer ali bênção, quer que o seu filho seja vitorioso, mas não dá o exemplo. E às vezes até o casal não tem filhos, quer um filho, mas não é justo, não é reto diante de Deus. Como é que ele vai criar o filho? Então, eles souberam ser fiéis a Deus, e Deus ouviu a oração porque eles andavam nos mandamentos do Senhor. Você quer bênção? Então se santifique, porque diz a palavra: santificai-vos e amanhã vereis maravilhas no meio de vós. Deus ouviu a oração daquela casa. Deus ouviu o clamor daquela família e o impossível aconteceu. E o milagre se tornou uma realidade. É o que nós vamos observar aqui. Olha que bênção, olha que maravilha que Deus realizou naquela casa. Deus ouviu a oração de Zacarias e o impossível se tornou possível. Isabel era estéril, ela não podia ter filhos. Naquele tempo não existia tratamento de fertilidade, nem outros mecanismos ali para uma mãe que tem dificuldade para engravidar, para que ela possa realizar o seu sonho.
Mas Deus interviu, Deus agiu poderosamente e o milagre aconteceu, porque para Deus não há nada impossível, para Deus não há nada difícil. Deus tem todo o poder e é nisso que você tem que crer ao fazer a sua oração. Quando você se colocar na presença de Deus, quando você por uma causa se colocar de joelhos diante do Senhor, creia que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Aquele casal, eles tinham esse grave problema, mas eles não desistiram de orar. E por isso, essa palavra para você que tem lutado com o filho, que tem lutado por um emprego, que tem lutado com o seu marido, esposa, que tem lutado contra uma enfermidade, que tem lutado por essa adversidade, contra essa adversidade. Não desista de orar, não desista de clamar, porque Deus na hora certa vai fazer o impossível. Deus tem todo o poder. Diz o profeta Isaías: quando Deus age, ninguém pode impedir. Sim, Deus ouviu a oração daquela casa. Deus ouviu o clamor daquela família e Deus atendeu no tempo certo. É o que nós vamos observar aqui. Deus ouve todas as nossas orações e Ele sempre responde da maneira correta. Muitas vezes Ele diz não. Às vezes nós pedimos e não recebemos. Tiago vai nos explicar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Às vezes nós pedimos, mas aquilo não é da vontade de Deus, aquilo não é para o nosso bem, e aquilo ali é algo que nós não estamos preparados para receber. Por isso, quando Deus disser não para você, saiba o seguinte: tudo que Deus dá é bênção, mas tudo que Deus tira é livramento. Às vezes, nós pedimos coisas que não são para o nosso bem. Por isso que a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus está dizendo não para você, é porque amanhã você terá dissabores com aquilo que você pensa ser bênção na sua vida, mas na realidade pode ser uma maldição. Deus diz sim, Deus muitas vezes Ele atende na hora certa. Diz a palavra de Deus que um dia Daniel dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor, e antes dele terminar a oração, o anjo do Senhor já foi enviado para dar a resposta para ele. Deus atendeu na hora certa, Deus atendeu imediatamente. Diz a palavra de Deus que muitos ali foram tocados pelo Senhor Jesus Cristo e imediatamente foram curados. Como aquela mulher que durante 12 anos sofria com aquela hemorragia, ela tocou na orla da veste de Jesus e imediatamente foi curada. Deus atende a oração de maneira rápida, de maneira imediata, de maneira urgente. Mas Deus também diz espera. Deus espera, Deus manda nós esperarmos, porque Deus tem o tempo certo. E o tempo certo não é o nosso tempo, é o tempo dele. E é o que nós vamos observar nessa história. É o que nós vamos observar na história de João Batista. Diz a palavra de Deus que aquele casal clamou durante muito tempo. Certamente eles casaram, passou-se alguns anos e foi se percebendo que Isabel era estéril, e eles começaram já a orar, e eles já nesse momento eles já eram velhos, já eram de idade avançada e nada acontecia. Mas no tempo certo, no tempo oportuno, Deus agiu para agraciar aquele casal com aquele filho. Por que foi o tempo certo? Porque Deus tinha um plano não apenas para aquele casal, mas tinha um plano para o filho, que viria se tornar depois o grande profeta João Batista, aquele que profetizou a respeito do Senhor Jesus. Por isso é que o tempo da bênção foi aquele dia, foi aquele momento
porque Deus tinha um plano para a vida daquela criança, João Batista. A mesma coisa também ocorre nas nossas vidas. Tem um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus não falha, Deus age na hora certa. Nós que muitas vezes somos precipitados ao querermos a bênção na hora que desejamos, mas nem sempre é assim, é sempre na hora de Deus. Às vezes temos que esperar anos, como Zacarias e como Isabel esperaram. Nós vemos aquele paralítico que esperou 38 anos para ser curado. Todos os dias ele ia naquele tanque de Siloé. A mesma coisa também ocorre conosco. Deus tem a bênção certa para você. Às vezes você pensa que Deus se esqueceu de você. Às vezes você pensa que Deus não está ouvindo a tua oração. Deus ouve cada oração. Cada oração dos santos está guardada no céu em taças de ouro. Deus ouve cada oração, mas Deus age no tempo certo. É interessante nós observarmos que Zacarias em hebraico significa o Senhor lembrou. Zacar é o verbo lembrar em hebraico. As é a abreviação de Javé ou Jeová, que significa Senhor. O Senhor, no tempo certo, lembrou-se de Zacarias, lembrou de Isabel. E Deus, no tempo certo, vai se lembrar de você. Deus não se esquece de você. Deus nunca vai se esquecer de você, nem da sua oração. Certamente aquele casal já estava quase que entregando os pontos, pensando: será que o Senhor se lembra de nós? Será que Deus não se esqueceu de nós? Mas Deus não se esqueceu. Deus se lembrou das orações e as orações foram ouvidas e atendidas. A bênção ocorreu. Sim, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, Ele ouviu a oração daquela casa, ouviu o clamor daquela família, mesmo sabendo que a fé que Zacarias tinha era uma fé imperfeita. Diz a palavra de Deus que quando o anjo do Senhor visitou Zacarias, ele estava lá no templo e estava todo mundo lá de fora orando, e o anjo falou com Zacarias. Da mesma forma que o anjo falou a Zacarias, Deus, através da sua palavra, está falando a cada um de nós. E o que o anjo Gabriel falou para Zacarias: Zacarias, você vai ser pai, Isabel vai ser mãe, porque Deus ouviu a oração de vocês. Mas diz a palavra de Deus que Zacarias não acreditou, e por isso ele ficou mudo até o nascimento daquela criança. É o que nós vemos no versículo seguinte ao que lemos. E nós podemos ver que isso aconteceu. Deus ouviu aquela oração, mesmo sabendo que a fé que Zacarias tinha era uma fé falha. E ele orou, mas ele depois, quando ele recebeu a notícia de que a bênção iria se tornar uma realidade e estava próxima de acontecer um milagre, ele não acreditou. Observe bem, ele orou durante todo aquele tempo. E quando ele recebe o milagre, ele não acredita. A fé que ele tinha era uma fé imperfeita. Ele pensou: será que é verdade? É bom demais para ser verdade. Sim, quando Deus age, as coisas boas acontecem. E o milagre se torna uma verdade. E ele teve uma fé imperfeita. Irmão, nós somos como aqueles discípulos que muitas vezes têm medo da tempestade e às vezes somos chamados até de homens de pequena fé. A nossa fé é fraca, a nossa fé é frágil diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão misericordioso, diante de um Deus tão maravilhoso. Mas mesmo assim, Deus atende a nossa oração, como atendeu a oração de Zacarias, mesmo ele sendo fraco na fé. Aí nós lembramos daquele pai que leva o seu filho até Jesus. Aquele filho sempre intentava
ou tentava o suicídio, ora passando pela água, ora passando pelo fogo. Aí ele vai dizer que levou a criança, o menino, até os discípulos e eles não puderam expelir o demônio do menino. E aí aquele homem fala para Jesus: Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus olhou para ele e disse: se eu posso, tudo é possível que crê. E de repente ele liberta o menino. E aí aquele pai diz: ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes a nossa fé é fraca e nós também temos que pedir, temos que clamar a Deus para que Deus nos ajude na nossa pouca fé, na nossa falta de fé. Ore, mas ore com fé. Deixa Deus agir na sua vida, porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai transportar montanhas. Sim, Deus ouviu a oração daquela casa, Deus ouviu o clamor daquela família e houve uma grande alegria no meio daquele povo. Quando a criança nasceu, diz a palavra de Deus que os seus pais se alegraram, os seus vizinhos, todas as pessoas que estavam ali ao redor se alegraram com o nascimento do menino. Quando Deus age, quando Deus ouve a oração, realmente Deus derrama alegria. Porque às vezes o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É Deus que transforma o nosso pranto em folguedos. É Deus que restaura, é Deus que abençoa, porque quando a bênção de Deus vem, quando o milagre acontece, há alegria. O nosso Jesus, Ele é aquele que transforma enterro em festa. Lembra quando Jesus Cristo ressuscita o filho da viúva de Naim? Jesus transforma. Eu não sei o que você está vivenciando, não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Jesus Cristo quer mudar a sua sorte. Jesus Cristo quer te dar alegria. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer te dar a bênção, porque depois que aquele menino nasceu, houve alegria naquele lar. Aquela casa foi preenchida, a família já estava completa. E assim acontece com as nossas vidas, porque Deus ouve a nossa oração. E para nós concluirmos, Deus ouviu a oração daquela casa, Deus atendeu ao clamor daquela família e Deus fez do filho deles um grande servo. Deus não apenas abençoou aquela família com um filho, mas Deus fez daquele filho, João Batista, uma bênção. Diz a palavra de Deus que João Batista, desde o ventre materno, era cheio do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. A voz que clamava no deserto, aquele que endireitou e preparou o caminho para o Senhor. Aquele que realmente foi um grande profeta e grandiosamente usado por Deus. E assim também acontece quando Deus ouve as nossas orações. Eu não sei o que você está enfrentando, às vezes você tem um problema com o filho, teu filho está longe da presença de Deus, teu filho está, às vezes, distante da casa do Senhor, e às vezes o teu filho tem dado problema para você. E eu gostaria de dizer a você, pai, a você, mãe, que Deus tem um plano para o teu filho. Assim como Deus usou grandiosamente João Batista, você sabe o que Deus fez através de João Batista. Uma grande obra. Assim Deus quer fazer com o seu lar. Assim Deus quer fazer com o teu filho. Minha amada mãe, meu caro pai. Deus quer encher o teu filho do Espírito Santo. Deus quer usar o teu filho como vaso de honra na obra. Por isso, não deixe de orar, não deixe de clamar, clame pela sua casa, interceda pelo seu lar e Deus vai te abençoar. Deus é aquele que é bendito, porque Ele ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. Que Deus maravilhoso! Assim como Deus fez uma grande obra naquela casa, Deus vai fazer uma grande obra na tua casa. Eu creio. E você tem que crer também, porque Deus ouve toda a oração.
Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te guarde. Amém?